Trabalho é um direito. E é sobre isso que vamos falar agora na nossa série Desigualdade de Raça e Gênero no Mundo do Trabalho. A igualdade e a não discriminação no mercado de trabalho são direitos humanos fundamentais. Fazem parte das leis brasileiras e também de tratados internacionais definidores de igualdade de gênero e raça. Mas a cada dia temos de agir para que essa legislação nacional e internacional faça sentido e transforme a vida de trabalhadoras e trabalhadores por meio do acesso a direito. A noção de trabalho como direito está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Veja o que diz o artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Igualdade e equidade são princípios que se complementam quando discutimos os temas relacionados às desigualdades de gênero e raça. Para promover a igualdade de oportunidades e tratamento no mundo do trabalho, é necessário adotar medidas que garantam a equidade, ou seja, que compensem desvantagens históricas observadas na sociedade. A igualdade de oportunidades é um elemento central no conceito de trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho. Esse conceito inclui a noção de emprego de qualidade, mas também de direitos como não discriminação e igualdade de oportunidades e tratamento. Sem avanços na promoção da igualdade de gênero e de raça, será impossível reduzir os chamados déficits de trabalho decente em qualquer uma de suas 4 dimensões. Os exemplos de déficits são muitos e variados. O trabalho infantil, o trabalho forçado, as diversas formas de discriminação e a negação de direitos, quando a gente está falando dos direitos fundamentais no trabalho. A oferta de empregos insuficiente e muitas vezes de má qualidade, resultando na informalidade, a proteção social inadequada e de baixa cobertura e os processos de representação e diálogo social enfraquecidos. Ainda hoje há uma série de relatos de casos de déficit de trabalho decente, como estes exemplos chocantes de escravidão moderna. E como dá para perceber, há sempre uma dimensão de gênero e raça presente. Mulheres, negros e negras são afetados de forma mais grave. Para superar esses déficits, precisamos avançar também e, ao mesmo tempo, na superação das desigualdades de gênero e raça. O conceito de trabalho decente precisa ser válido para todas as pessoas, em qualquer situação. Esses direitos não valem apenas para quem tem um emprego regular no setor formal. Mesmo as pessoas que estão à margem do mercado mais estruturado têm direito a níveis mínimos de remuneração e a proteção. O fortalecimento da equidade no mundo do trabalho é fundamental e ações nesse sentido precisam estar sempre presentes. Recentemente, algumas dessas ações ganharam a mídia, com processos de recrutamento específicos para negros e negras. Estes são alguns dos exemplos. No nosso próximo encontro, a gente também vai falar mais sobre isso.
Antes de mais nada, é bom lembrar que o Brasil ratificou um conjunto de convenções da Organização Internacional do Trabalho relativas ao trabalho decente e à igualdade de oportunidades e tratamento entre homens e mulheres. Todas são consideradas fundamentais para a eliminação da discriminação contra as mulheres em matéria de emprego e ocupação. Veja o que a nossa convidada tem a falar sobre isso. A Organização Internacional do Trabalho é uma agência da ONU fundada em 1919 como resultado do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. A sua premissa maior continua sendo o que estava escrito na sua pedra fundamental: se queres a paz, busca a justiça social, e não há justiça numa sociedade desigual. Por isso, a OIT, que é uma organização tripartite, ou seja, formada por trabalhadores, empregadores e governo, e tem 187 Estados-membros como parte, discute e aprova convenções, recomendações e protocolos que são bases internacionais com relação a diversos temas. As convenções são vinculantes, ou seja, uma vez ratificada por um dos Estados-membros, se torna legislação interna e deve ser adaptada por todos os órgãos daquele país. Com relação ao tema da não discriminação, talvez a mais emblemática de todas seja a Convenção 111, que define o que é discriminação no mundo do trabalho, incluindo o tema de gênero, e mais recentemente, em 2019, na ocasião da comemoração do centenário, houve a aprovação da Convenção 190, que trata sobre violência no mundo do trabalho, incluindo o assédio moral, assédio sexual, as relações da violência doméstica e o trabalho, esses impactos, e especificamente o tema de gênero. Então, a Convenção 190, sem dúvida nenhuma, é um marco hoje, deve ser discutida, trabalhada e ratificada para ser um instrumento potente de força para a igualdade no mundo do trabalho e, consequentemente, a igualdade na sociedade. Acompanhe as conquistas das últimas décadas que são fundamentais para assegurar os nossos direitos. Em 1951, a Convenção número 100 definiu a igualdade de remuneração de homens e mulheres por trabalho de igual valor. O Brasil ratificou essa convenção em 1957. A Convenção número 103 sobre o amparo à maternidade de 1952 foi ratificada pelo Brasil em 1965. Já a Convenção número 111 e a Recomendação 111 consagram o princípio de que nenhum tipo de discriminação é admitido no que diz respeito ao acesso aos meios de formação profissional, à admissão no emprego e às condições de trabalho. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil em 1965. A Convenção número 156 não foi ratificada pelo Brasil. Ela estabelece que não pode haver qualquer distinção, exclusão ou preferência baseadas nas responsabilidades familiares para que as mulheres não saiam perdendo. No ano 2000, houve uma nova convenção sobre proteção à maternidade, que aumenta o tempo de licença maternidade e amplia a sua cobertura. Ela também não foi ratificada pelo Brasil, até o momento. Em 2011, a OIT estabeleceu a Convenção sobre Trabalho Decente para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos. Ratificada pelo Brasil em 2018, essa convenção tem um papel fundamental no enfrentamento à violação dos direitos trabalhistas e direitos humanos fundamentais. Outra convenção central para nós, mulheres, é a de eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Até o momento, ainda não foi ratificada pelo Brasil. Seu principal objetivo é que todos os países adotem uma abordagem inclusiva, integrada e responsiva de gênero para prevenir e eliminar a violência e o assédio em todos os ambientes de trabalho. Em relação aos direitos das mulheres, o principal marco é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que também aborda o tema do trabalho. Aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979, a CEDAW, como é conhecida em sua sigla em inglês, é considerada o primeiro instrumento que aborda amplamente a questão dos direitos humanos das mulheres. A convenção entrou em vigor em 1981 e foi ratificada pelo Brasil em 1984. O que isso significa? Na prática, ao ratificar a convenção, os países assumem o compromisso de adotar medidas de promoção de igualdade de gênero
e de enfrentamento a qualquer tipo de discriminação contra as mulheres. Ouça o que a jurista Silvia Pimentel diz a esse respeito. Infelizmente, passados 40 anos da vigência da Convenção da Mulher, que é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres da ONU, né? A Convenção CEDAW, como ela é conhecida no mundo e também aqui no Brasil, pouca coisa mudou em relação ao trabalho. Apesar de aqui no Brasil haver leis que garantem o direito à não discriminação no trabalho, à igualdade salarial, à estabilidade da mulher gestante e à licença maternidade, a discriminação ainda é muito grande. Em relação à discriminação racial, um marco importante é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1965. Assinada pelo Brasil em 1966, ela foi promulgada no país em 1969. Em seu artigo 2, a Convenção afirma: os Estados-partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar, uma política destinada a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e a encorajar a promoção de entendimento entre todas as raças. E é bom lembrar o que a Convenção entende por discriminação. Quando ela fala em eliminar a discriminação racial em todas as suas formas, está se referindo a qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Isso também está lá no artigo 1º. Além dessa convenção, há também a Declaração e o Programa de Ação de Durban, que também precisam ser destacados e colocados em prática no dia a dia. É que apesar dos inquestionáveis avanços observados nas normas e nas leis, sociedades como a brasileira ainda são marcadas pela discriminação contra as mulheres, a população negra e outros grupos sociais. No Brasil, o primeiro marco legal com relação à igualdade e à não discriminação no mercado de trabalho é a Lei Afonso Arinos, de 1951. Essa lei definia como crime os atos resultantes do preconceito de raça ou de cor, como recusar inscrição em estabelecimento de ensino, hospedagem em hotel ou atendimento em bares, confeitarias ou outros locais públicos. Também passou a considerar crime impedir o acesso a cargos do funcionalismo ou forças armadas e negar emprego ou trabalho. Outro marco importante é a Constituição Federal de 1988, que consolidou a visão de trabalho como um direito social diretamente relacionado à noção de dignidade da pessoa humana. Com a promulgação da Constituição de 1988, uma série de alterações na legislação trabalhista referente às mulheres foi implementada, especialmente as relacionadas à proteção à maternidade nas esferas trabalhista e previdenciária. Também houve avanços na legislação voltada à promoção da igualdade e ao enfrentamento da discriminação no mundo do trabalho. Duas leis mostram muito bem essas conquistas. A primeira é a Lei nº 7.716, de 1989, que além de tipificar o crime de racismo, proíbe a discriminação racial no acesso ao emprego nas empresas privadas e na administração pública. Outro avanço da década de 1990 foi a Lei nº 9.459, de 1997, que determinou que a conduta discriminatória passaria a ser punida independentemente do lugar em que aconteceu e também acrescentou ao Código Penal brasileiro o delito de injúria racial. E para quem não sabe o que é crime de injúria, vale dar uma olhada aqui. Mas recentemente o Estatuto da Igualdade Racial de 2010 representou um importante avanço com relação ao enfrentamento à discriminação racial em diferentes áreas da vida social, inclusive no mercado de trabalho.
Apesar de todos esses avanços nas normas internacionais e nas leis, no Brasil, as mulheres e a população negra são todos os dias afetadas pelo desrespeito ao princípio de igualdade e não discriminação, como a gente viu ao longo dos nossos encontros. O que pode e deve ser feito? A promoção da igualdade de gênero e raça e o enfrentamento à discriminação demandam ações coordenadas em diferentes áreas. A legislação e as políticas de emprego e de mercado de trabalho são parte importante da solução, mas também é preciso a participação consciente de toda a sociedade. Investir em ações de educação e de conscientização, como esse nosso curso, é um dos caminhos para isso. Para a elaboração e a implementação de padrões mínimos de trabalho que garantam igualdade de oportunidades e tratamento, é necessário contar com uma política ampla de emprego, ter mecanismos de diálogo social fortes e efetivos, investir na produção e disseminação de indicadores desagregados por sexo, raça e cor e ter um sistema de inspeção do trabalho eficaz. É para começar já. Mas como? Para desenhar ações efetivas nessa área, é importante, em primeiro lugar, compreender o contexto socioeconômico e seus reflexos na organização do mercado de trabalho. Os questionamentos também são fundamentais. Existe uma cultura consolidada de promoção da igualdade de gênero e raça no lugar em que você trabalha ou que você dirige? Homens e mulheres, brancos e negros, têm salários iguais e as mesmas oportunidades de acesso e progressão na carreira? É importante observar o seu ambiente de trabalho e o mercado em geral. Ficar atenta às irregularidades, denunciando quando for o caso, mas também se engajando na mudança desse cenário. Os princípios de igualdade e de dignidade da pessoa humana, que estão desenhados nos tratados internacionais e na nossa Constituição, precisam se transformar em realidade para todas e todos os brasileiros e brasileiras. Continue a ver a série Desigualdade de Raça e Gênero no Mundo do Trabalho. No nosso último episódio, vamos compartilhar com você algumas experiências que mostram alguns caminhos possíveis nessa luta pela igualdade e pela dignidade no mercado de trabalho. Até lá!